sem esquecer da pessoa, né? Sem esquecer do ser humano, promovendo um bom ambiente de trabalho, tudo, né? Até por muito tempo as empresas se falava muito nisso, né? Ah, tem que ter um bom ambiente para o funcionário trabalhar, tudo, mas ficava muito no discurso, né? E algumas empresas começaram a implantar esses programas e muitas vezes até buscando, né, ganhar um prêmio, aparecer numa revista como melhor para se trabalhar, né? Começaram a perceber que isso funciona, isso melhora em produtividade, eu consigo ter um retorno bem maior. Quer dizer, se o produto que está saindo da linha de produção, ele sair com uma qualidade melhor, ele ter, digamos, um funcionário que venda, né, um produto, porque eu imagino que a pior situação que tem para uma indústria é ela produzir o seu produto e os próprios funcionários, os próprios colaboradores da empresa não queiram adquirir esse produto ou não sejam vendedores desse produto. Então, na verdade, a gente se fala hoje, quer dizer, em você fazer gestão com pessoas, né? Justamente por isso, quer dizer, os seus colaboradores, quer dizer, quem trabalha na empresa, seja efetivamente um parceiro. E se isso estiver bem tratado, quer dizer, a própria empresa, ela tem que colocar uma empresa, ela é constituída porque ela objetiva um lucro, ela tem que ter um resultado financeiro. Mas esse resultado financeiro pode ser bem conseguido, repartido, as empresas estão fazendo programas de participação nos lucros, né? Que isso faz com que o funcionário se motive mais a trabalhar e ele vai efetivamente, né, na prática, vestir a camisa da empresa e vai lutar pela sua empresa, né? Então, essa questão foi do aluno do primeiro ano de Engenharia da Produção, Flávio Neves Cardoso, respondida pelo professor Elcio. Bem, nós vamos deixar a primeira questão norteadora que vai conduzir o programa no segundo bloco, que é como na prática podemos promover o desenvolvimento na região com o programa Inovar Alto. Ao longo do segundo bloco, então, os nossos convidados vão dialogar sobre essa questão. Você que está nos assistindo também poderá enviar para nós questões, sugestões de temas, para a nossa página no Facebook, www.facebook.com/diálogos acadêmicos, e enviar perguntas, assim como o nosso aluno do primeiro ano de Engenharia de Produção, que fez uma pergunta e o professor Elcio, ou então os nossos convidados, também vão respondendo ao longo do programa. Daqui a pouquinho nós já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltando para o segundo bloco do programa de hoje, que está no tema Tecnologia e Engenharia, e o tema do programa, as empresas do futuro. Para isso, no nosso primeiro bloco, os nossos convidados discorreram sobre o programa Inovar Alto, que foi editado pelo governo federal, e nós já tivemos uma edição do programa, 39ª, que está disponível no YouTube, youtube.com/Grupo Bom Jesus, palavra única, sem espaço, que vocês poderão assistir a primeira parte que o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais já fez essa discussão sobre um tema tão atual como é o programa Inovar Alto, que está, segundo os nossos convidados especialistas no assunto, mexendo em todas as estruturas da indústria automotiva e também no preparo dos nossos estudantes que estão nas academias e que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho e precisam conhecer e se aprofundar também sobre o que vem a ser o programa Inovar Alto. Bem, a pergunta que nós deixamos para que os nossos convidados respondessem ao longo do segundo bloco é como, na prática, podemos promover o desenvolvimento na região com o Inovar Alto, e eu vou começar com o Márcio, que está aqui ao meu lado. Então, como que nós, pelo programa ou através do programa, podemos também fazer esse desenvolvimento na região? Bom, a região, o Paraná hoje pode ser considerado o segundo ou terceiro grande polo de produção de veículos, não há dúvida. Eu acho que junto com Minas, ele deve ter percentualmente, pelo que produz, segundo ou terceiro lugar, considerando
polo automotivo, caminhões, tratores, vamos dizer, tudo que se move com 4 rodas, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, aqui vamos dizer assim, um grande manancial. Primeiro porque tem, vamos dizer, empresas extremamente bem instaladas aqui dentro. Sim. Tem 4 grandes montadoras, ou 5, né, se considerarmos a chegada das mais recentes. Temos outras montadoras que fabricam agregados aqui, como é o caso da Fiat, e temos algumas que estão, vamos dizer assim, em processo de instalação. Obviamente, isso daí, essa região, e que tem, vamos dizer assim, um potencial de universidade muito grande, né? Nós temos aqui uma tradição, né? Instituições como a própria FAI, de mais de 100 anos de tradição. Então, eu acho que nós temos tudo aqui, na prática, para poder responder a essas questões. Tanto que o instituto que eu presido, né, ele está, vamos dizer assim, nos últimos 3 meses, né, desenvolvendo uma regional aqui local, para poder melhor atender. Quer dizer, começa a desenvolver uma regional com gente da região, para a região. Então, isso eu posso dizer que já é um efeito prático bastante grande. E nós estamos começando uma regional do Instituto, que ele é nacional, ele hoje tem representações, mas nós estamos começando pelo Paraná, alguma coisa que seria uma regional forte, que possa integrar todos os produtos e atividades que o IKEA tem para a sociedade automotiva. Márcio, de uma maneira sintetizada, o que é o Instituto, quando foi criado, de que maneira está atendendo e dando suporte para as indústrias automotivas? Então, o Instituto foi criado como uma reação da própria sociedade automotiva na época, quando eu falei há pouco que o governo abriu as importações. Então, houve um pânico no Brasil. Bom, e a nossa indústria, como fica? Não só a automotiva, mas tudo. Vão quebrar tudo, né? Porque vai entrar produto mais barato e provavelmente até com pior qualidade. Isso que é o grande problema, né? Então, o medo da entrada da má qualidade, ou do produto, vamos dizer assim, submundo, já era, naquela época, uma grande preocupação. E aí o governo falou naquele momento, olha, gente, o governo não tem condição de controlar isso daí. Nós não podemos fazer barreira econômica nenhuma. Está aberto, está aberto. Ok. Então, por isso, o governo pediu à sociedade automotiva e algumas entidades das grandes, como a Anfávia e Sindipeças, que é a Associação das Montadoras e dos Fabricantes de Autopeças, criaram, então, o Instituto, e aí chamaram, vamos dizer, diversas outras entidades do setor automotivo, e lá em 95, nós, então, fundamos. É um instituto sem fins lucrativos. Ele tem uma formação bastante diferente, no mundo não se encontra nada parecido, isso é um orgulho para o Brasil, sem fins lucrativos. Ele é um órgão do Inmetro, homologado pelo Inmetro, porque o Inmetro não tinha a condição de fazer que nós começamos, né, naquela época, fazendo certificação das peças automotivas para dar um padrão mínimo, ou seja, começamos pelos pneus, que era a regulamentação do governo federal. Todo e qualquer pneu que entra no Brasil tem que ter o selo Inmetro IKEA, que para ter esse selo você tem um controle e uma auditoria enorme. Sim. Assim começou o IKEA na época, 95. Basicamente, eu estou lá desde a fundação, eu sou um dos fundadores do Instituto, e ele tem 2 questões. Como ele é sem fins lucrativos, tudo que é diretor e conselho são gente da área automotiva que não ganham um tostão. São gente voluntária. Eu sou colocado pela Anfávia lá dentro. E sempre tive uma montadora atrás de mim. Eu sempre tive ligado a uma montadora. E assim são os outros diretores e os conselheiros. E aí você tem um corpo de funcionários, de especialistas que estão no Brasil todo hoje. O Instituto começou como certificador, basicamente, mas como a questão da regulamentação do governo depois ficou um pouco travada, só agora, e isso tudo faz parte de uma nova cultura que o próprio governo está dando, só agora, bem recente, na última gestão, é que essa parte de certificação de marca de conformidade, que é para garantir que uma peça tenha um mínimo de qualidade para que não deixe você se acidentar, ou que não são todas as peças, só as muito importantes do veículo, e que não deixe você ter uma pane, que é a função principal do veículo. Então, essas peças hoje, tem um programa enorme que entrou agora do governo, elas são obrigadas
a terem uma marca de conformidade. E com isso, tudo que está entrando importado, de tudo quanto é lugar, tem que passar por isso. Há até um pânico hoje, que é o pânico da qualidade, que é muito positivo para nós consumidores. E o Instituto, fora isso, fora essa parte que foi, vamos dizer assim, o DNA dele, foi por que ele foi criado, ele teve que entrar em outras áreas. Ele acabou sendo um órgão de fomento da qualidade. Então hoje ele tem um programa de treinamento fantástico, que vai desde o treinamento para fornecedores, atua em montadoras, algumas montadoras aqui do Paraná já tem contrato com o IKEA para fazer esse treinamento junto aos seus fornecedores ou junto aos seus colaboradores, aos concessionários também. Então tem um programa de treinamento e cada vez mais esse programa de treinamento vai começar a ser ligado com as escolas ou com as universidades, né? Depois, nós temos uma parte que são as publicações, porque nós estamos ligados a todos os organismos internacionais da Europa, dos Estados Unidos. Eu diria o Instituto é uma grande, vamos dizer assim, vitrine. Né? Nós temos lá aporte, vamos dizer, de conhecimento na tecnologia de qualidade de todo o mundo, praticamente nós temos uma ligação. E temos ainda algumas atividades do tipo homologação de produtos, que são atividades mais recentes. Mas a grande contribuição, isso que agora, aquilo que está no momento, nós decidimos construir laboratórios para poder fazer ensaios mecânicos e ensaios químicos, que isso é uma grande deficiência no Brasil. Hoje você manda quase tudo para fora. Nós vamos fazer aqui no Brasil, investimento do IKEA, nós estamos buscando linha em BNDES, estamos tendo o apoio total, vamos dizer assim, do setor para isso. Sim. O primeiro laboratório é o químico, ele começa a operar agora em agosto deste ano, lá no Parque Tecnológico de Sorocaba, que é o único parque tecnológico nacional que é voltado para a área automotiva. E está bem perto dos setores, e não está muito longe daqui. Então, esse é a grande novidade, é a grande nova área que o IKEA está fazendo, tentando, vamos dizer, montar essa profissionalização. Márcio, depois você vai deixar para nós, então, o endereço na web em que as pessoas podem consultar, inclusive os estudantes, os alunos que têm interesse em se aprofundar mais em todas as possibilidades que o Instituto oferece. Professor Gilson, nós temos aqui mais uma pergunta de um aluno. Como incentivar, do Wesley, que também faz primeiro ano de Engenharia de Produção na FAI. Como incentivar o desenvolvimento humano e cultural da sociedade automobilística? Nós podemos fazer uma ponte com a pergunta que iniciamos o bloco. Como na prática podemos promover o desenvolvimento da região com Inovar Alto? E aí vamos também tentar fazer uma ponte com a pergunta do Wesley, colocando: e como incentivar o desenvolvimento humano e cultural na sociedade automobilística, a partir desse incentivo, né, na própria região com Inovar Alto? Tá certo. Eu gostaria, né, da imagem e permeando essa nossa conversa, né? Tá bom, a partir de agora então podemos chamar a imagem. Podemos chamar a imagem que está norteando o programa de hoje, que é exatamente a empresa do futuro. E exatamente. E essa imagem, como nós já reforçamos, ela tem, né, os seus grandes propulsores, né? Olhando ali como um organismo vivo que se move, aquela seta, né? Ele tem dois propulsores nas suas laterais, que são exatamente o desenvolvimento humano, né? O capital humano na parte superior, e a tecnologia, e particularmente a da informação, que integra as áreas do conhecimento, né? Que nós, como academia, em sintonia com as demandas do mercado, no exemplo de hoje, a abordagem principal com a indústria automobilística, mas não exclui os demais segmentos industriais da nossa economia, né? E nessa sintonia com essa demanda, e é claro também vinculado a esses programas especiais, nós temos uma multidisciplinariedade que aí a FAI, né? Com a sua tradição e seus múltiplos cursos, e aí nós podemos olhar ali, alinhada com a seta, aqueles satélites, eles envolvem exatamente todos os nossos cursos e, no caso, com uma visão de aplicação para soluções, né? Perante realmente a esses desafios que nós nos confrontamos. Então, focando um pouquinho na área de tecnologia, esse múltiplo conhecimento, ele tem o sentido de você modular, simular
criar produtos, criar softwares, né? E daí a importância da tecnologia, da informação, para que você possa efetivamente poder detectar qualquer sinal de desvio. Então acho que essa é uma grande contribuição prática. Você precisa ter o conhecimento teórico da instituição acadêmica, mas ao mesmo tempo antenado com a necessidade da sociedade e do segmento industrial, poder aplicar uma monitoração, um estado de vigilância, controle dos vários processos, para que no menor desvio com relação ao que nós planejamos, nós possamos ter a percepção da identificação desse desvio. E aí que nós, na empresa do futuro, associamos aquela capacidade de mitigar o risco. Ou seja, você está vigilante, identificando desvios, você rapidamente, com modelos, né, matemáticos, quantifica esse risco, e você, a partir dessa identificação, quantificação, parte para as ações que mitiguem, que reduzam esses riscos. Então, na nossa visão de grande contribuição, é da teoria aplicada a um conceito prático através da tecnologia da informação, que aí o professor Elcio, ele pode dar forma exatamente a esse desafio, para que nós possamos, mediante aos vários segmentos, nos seus processos críticos, estar efetivamente indicando desvios, né, para minimizar os riscos que coloquem efetivamente o lucro, né, a perenidade das organizações e dos seus negócios, eventualmente sob incerteza. Tá? Isso é possível fazer. E com a atuação a partir da academia em campo dos nossos estudantes. Sem dúvida, porque são eles que serão os disseminadores. Os grandes agentes. Tá? Futuramente. Os grandes monitorados pela academia em parceria com o Instituto da Qualidade Automotiva e também com a indústria demandante. Tá? Onde através desse modelo de gestão, né, e instrumento de gestão,